Pessoal, muito boa tarde. Professor Zé Mário, nosso preparador físico, já aqui para a entrevista coletiva. A ordem no chat, tá? 2 perguntas para cada. Abrindo você, André Isaac, estamos ao vivo também via o YouTube. E próxima vez que ficar comendo bolacha aí no vídeo, nós vamos mandar multar você, viu, André? Um abraço. Pode abrir a coletiva, André. Ok, obrigado, Fernando Lima. Professor Zé Mário, qual é a importância desse início de trabalho, essa preparação física antes de começar o campeonato, visando o campeonato inteiro? Até que ponto esses dias são importantes? Boa tarde, prazer falar com vocês, conversar um pouquinho sobre futebol e principalmente sobre as questões relacionadas à preparação física. Olha, a gente sempre tem por hábito sempre reclamar quando a gente tem pouco tempo para preparar as equipes, né? E agora, pelo contrário, nós temos um tempo considerado assim ideal, né? 4 semanas aí para preparar esse grupo. E esse momento é fundamental, né? Para que os atletas possam conseguir atingir os seus melhores índices, né, de performance. E quando eu falo em performance, eu estou relacionando tanto com o aspecto físico, mas o aspecto tático também, e principalmente os aspectos relacionados com as questões mentais, né, as emocionais. Então, esse momento é importante. A gente está no início de preparação, podemos dizer assim, conhecendo esses atletas, né, por isso nós optamos aí por fazer algumas avaliações para que a gente possa ter um perfil melhor do nosso grupo e um conhecimento melhor em como eles se encontram nesse momento com relação à preparação física. O presidente do Goiás, Paulo Rogério Pinheiro, um dia desses em entrevista, ele citou que um dos problemas que o time teve nesse início de temporada foi ter subido muitos jogadores da base e alguns sem a estrutura física necessária para um time profissional. No trabalho do senhor, no trabalho de vocês aí, vocês estão pensando nisso? Existe realmente esse problema? Às vezes um jogador mais franzino que precise de um trabalho diferenciado? Olha, como eu falei anteriormente, né, esse momento é para a gente conhecer os atletas, né? A gente observou que no momento, assim, na parte técnica a gente tem bastante qualidade, alguns atletas, né? Agora, quanto à questão física, nós somos um grupo muito heterogêneo, né? Temos aqueles atletas que realmente precisam melhorar um pouco a sua condição física, alguns atletas que precisam, alguns perderem um pouquinho de percentual de gordura, outros melhorarem sua massa magra. Então nós estamos procurando nesse momento, como eu disse anteriormente, conhecê-los, né, através das avaliações e procurar individualizar os trabalhos, né. Aqueles atletas que realmente necessitam de um aporte, de um ganho maior de massa muscular, além do trabalho de força que a gente pretende implementar em hipertrofia, né, temos também toda a questão nutricional envolvida, né? Que nós temos a nossa nutricionista, ela também dando um aporte nesse detalhe. Eu tenho certeza que eles vão melhorar nesse aspecto. Mas sempre lembrando, né? Que o atleta, o futebolista, ele não precisa ser um halterofilista, né? Ele tem que ter força, ele tem que ter resistência, mas não é uma resistência que muitas vezes a gente observa nos maratonistas, nem uma grande poder de flexibilidade como os dançarinos ou os ginastas, né? Então essas capacidades físicas deles têm que ser, assim, vamos dizer, bem desenvolvida de acordo com a especificidade da nossa modalidade, que é o futebol. Professor José Mário, você vai ter jogadores que pararam e vão ficar aí cerca de 25, 30 dias para trabalhar contigo, que são os que estavam no Goiás, já que o Goiás foi desclassificado. Chegam alguns atletas na próxima semana, mas você terá todos mesmo, de repente, daqui a 15 dias.
como ter um equilíbrio, como colocar o preparo físico desses caras homogêneo, né, a fim de ter esse bom preparo no Campeonato Brasileiro da Série B. Aqui é o Edson Júnior, da Rádio Bandeirantes. Muito boa tarde, professor José Mário. Oi, Edson, prazer falar com vocês aí, a todos os ouvintes da Bandeirante. Então, o que a gente tem por hábito fazer é o seguinte: todos os atletas que porventura forem contratados e se reapresentarem, nós vamos procurar fazer as nossas avaliações e aí sim individualizar os trabalhos, né? Procurar cada vez mais o treinamento se torna mais individualizado, principalmente nas questões de preparação física, né? Então nós vamos ter bastante cuidado nisso, ver o histórico desse atleta, nós vamos saber, muitas vezes vão chegar atletas aqui, que você disse que com pouco tempo, de 15 dias, mas mesmo assim são atletas que estão vindo de competições, em algumas competições importantes. Então, os atletas, às vezes, já estão num nível de treinabilidade muito boa. Então, e isso só vai ser possível a gente detectar a partir do momento que eles vierem para nós e nós pudermos fazer as nossas avaliações que nós temos de praxe aqui, que o clube tem por hábito fazer. Você disse que é importante um trabalho conjunto com o nutricionista, enfim. O Goiás, há algum tempo, mandou o fisiologista embora. Se eu estiver errado, o Fernando pode me corrigir. Eu acho que não tem um fisiologista, o Leandrão que assumiu essa questão. Queria saber qual que é a importância desse fisiologista, de ter ou não ele aí no Goiás, e como é que o senhor encontrou a questão do maquinário que o Goiás tem, né? Questão de calor, questão de GPS, enfim. Como é que o senhor encontrou essa questão de estrutura também do clube? Olha, nós temos aqui, em termos de aparelhagem, não fica devendo nada assim para os outros clubes, né? A gente sabe que a gente sempre tem que melhorar mais. E isso vai ser feito gradativamente, de acordo com as possibilidades do clube. Mas eu confesso a você que tudo que nós temos aqui nos dá um suporte para podermos trabalhar com os nossos atletas. Com relação às questões relacionadas à tecnologia, vamos dizer assim, né? As avaliações de termografia, as avaliações do isocinético, o uso do GPS, o clube tem isso aqui. E todas eles estão já funcionando normalmente e, ao mesmo tempo que eles estão funcionando, também nós temos profissionais aqui habilitados a operar, a fazer essas operações. Tivemos a saída de um fisiologista, mas temos aí no nosso grupo o Leandro, né, que também tem formação e tem pós-graduação em fisiologia do exercício. Eu confesso a você também que eu tenho muita experiência nessa área, porque eu já fiz essa função também. E é lógico que quanto mais pessoas nós tivermos no nosso grupo para nos auxiliar, seria melhor. Mas, por enquanto, nós estamos suprindo essas necessidades e se o clube e a comissão técnica achar necessário a contratação de mais um profissional, com certeza o clube não vai medir esforços para que nós possamos deixar toda a nossa comissão, todo o nosso grupo aqui em condições para fazer um bom campeonato esse ano. Boa tarde, professor Zé Mário. Aqui é o João Paulo do Jornal Popular. Seja bem-vindo a Goiânia. Queria saber como que vai funcionar na prática mesmo a questão de cronograma dessa intertemporada, né? Eu imagino que vocês já estejam priorizando esse trabalho físico nesses primeiros dias e a possibilidade de ter até um regime de concentração aí dos atletas. Isso já está sendo discutido aqui com a comissão. Na verdade, esse momento em que a gente vai se juntar, né, vamos dizer assim, manter um período juntos ali, como se fosse uma pré-temporada, nós já estamos fazendo, né, mas aquele momento de mais concentração dos atletas para que eles possam se conhecer melhor, para que a gente também possa dar subsídios para que eles possam descansar bem e se recuperar entre os treinos, uma boa alimentação, né, isso aí já está no nosso cronograma, nos nossos objetivos. Só vamos esperar um momento correto para que a gente possa ter o maior número de atletas, né,
que vão ser contratados possam estar presentes também. Mas isso são objetivos que a gente procura fazer nos próximos dias. Com relação a que você falou sobre a preparação física, nós estamos aí deixando, essa semana, na verdade, nós estamos fazendo um trabalho de reavaliação dos atletas, né? Então, como o grupo é grande, nós estamos, ao mesmo tempo que estamos avaliando algumas capacidades físicas, nós estamos também já procurando treinar e para que eles possam conhecer a maneira que essa nova comissão tem de trabalho. Certo. Eu estava olhando aqui no seu currículo que você é mestre em Ciências do Esporte pela Unicamp. Durante essa correria que se tornou o calendário brasileiro aqui do futebol desde o início da pandemia, já deu para estudar alguma coisa sobre os impactos aí dessa maratona? O que você pensa disso, né? Estamos vendo aí times jogando a cada 2 dias no futebol brasileiro. Olha, com relação ao meu currículo aí que você citou, eu vejo assim de uma importância dos profissionais, todos os profissionais que militam em diferentes áreas, não só na preparação física, mas em qualquer área. Quanto mais você se aprofundar, quanto mais você procurar buscar o conhecimento, acho que você só tem a ganhar, né? E eu sempre pautei por esse detalhe, né? Eu tenho aquela questão prática muito, muito bem desenvolvida, fui um ex-atleta, passei por equipes, né? Inferiores, não equipes assim de expressão, mas ao mesmo tempo sempre procurei conciliar a minha prática com os estudos, né? Isso eu vejo que no nosso meio de preparadores físicos tem bastante gente procurando estudar, procurando conhecer cada vez mais essas questões relacionadas com o desenvolvimento da preparação física, e ao mesmo tempo a gente procura que esse conhecimento aplicar e em prol dos atletas, né? Esses são os nossos objetivos, né? A segunda pergunta, com relação ao pequeno tempo que nós temos entre os pequenos intervalos entre as partidas, né? É um ano atípico, né? Essa verdade é um ano atípico, mas o futebol brasileiro sempre foi pautado por esses poucos tempos de jogo, pouco tempo de intervalo entre os jogos, né? Algumas equipes aí que disputam os campeonatos, vários campeonatos, né? Como as equipes grandes, né? Disputam o brasileiro, alguns sul-americana, a Libertadores, né? Então essas equipes realmente têm um calendário bem apertado, né? E isso faz com que cada vez mais a gente procure nos aprimorar nas questões relacionadas com a recuperação dos atletas, né? Então a ciência está nos ajudando, a fisiologia, a nutrição, a própria tecnologia, né, que a gente tem de fazer as análises pós-jogos e pós-treino dos atletas. Então tudo isso são informações para que a gente possa cada vez mais prevenir essas lesões, né, ou evitar essas lesões, e que eles possam também ter um bom rendimento dentro de campo. Mas a gente sabe que isso realmente é difícil, e talvez a melhor solução de todos seria que as equipes tivessem um grupo de atletas maior um pouco, né, e em condições idênticas, né, vamos dizer assim. Você possa ter dois times praticamente do mesmo nível técnico e tático, e possa ter aquelas substituições dos atletas que estejam mais desgastados e que você não perca o nível técnico dos atletas, não percam aquela intensidade dos jogos que hoje é tão exigida nos atletas. Professor, vou pegar o gancho aqui do João Paulo sobre esse tema maratona, mas sobre, de uma forma especial, a Série B do brasileiro, né? A Série B que quando começar é jogos terça-feira, sexta-feira, sábado, realmente é uma maratona de jogos pela frente para os clubes da Série B do Campeonato Brasileiro. E essa intertemporada que vocês estão realizando nesse momento, e até daqui a pouco uma concentração para a rapaziada, ela vai ser o alicerce de fato? De repente, aí vai estar o X da questão no Goiás, na questão física para a Série B,
a importância dessa intertemporada, ela realmente vai ser o alicerce para a maratona de jogos que o time vai ter na Série B do Brasileiro, terça, sexta, sábado e por aí vai. Boa sorte, professor, aqui é o André Rodrigues, da Rádio Sagres 730. André, obrigado pela pergunta pertinente. Olha, esse é o objetivo de toda a comissão, né? A gente procurar sempre desenvolver um excelente trabalho e buscar os nossos objetivos. Sabemos que vamos ter dificuldades, né? Você mesmo citou aí pelo nosso calendário, mas ao mesmo tempo nós temos agora um prazo para preparar a nossa equipe. Agora, quando a gente fala em performance, né, a gente tem que sempre lembrar que a performance não é só a questão física, né? Então ela é o aspecto técnico, o aspecto tático e o aspecto psicológico envolvido, né? Então a gente sabe que essas variáveis aí estão atuando ao mesmo tempo nos atletas. Muitas vezes tem um atleta que se apresenta num índice de condição física excelente, mas que às vezes ele está com pouco ritmo de jogo e vai chegar na partida, ele vai sofrer um pouquinho, né? Não estou querendo falar que é desculpa isso, né? Mas são essas variáveis que a gente tem que prestar atenção. O aspecto tático também é importante hoje. Então, o futebol, o atleta é submetido a grandes exigências. Então, você tem um momento que você está com a posse de bola, você tem que procurar armar a sua equipe para tentar um gol, né? Perdeu a posse de bola, você automaticamente tem que se defender, tem que se procurar se posicionar para recuperar essa bola. Então, essa alternância de perde a bola, recupera a bola, ou ataca, ou defende, isso aí gera um desgaste muito grande, né, nos atletas, não só físico, mas também um aspecto mental, e por isso a importância, né, que a gente fala, o nosso trabalho de preparação está combinado com o aspecto tático, que a gente acredita assim que quanto melhor a nossa equipe tiver posicionada, nós com certeza, o melhor valorizar a posse de bola, com certeza a gente vai se desgastar menos, né, e teremos uma chance aí de buscar o gol e conseguir as vitórias, né? Esse é o nosso pensamento. E a gente, em conjunto com toda a comissão técnica, nós temos sempre esse objetivo aí de procurar sempre selecionar os melhores exercícios para os atletas, para que eles possam cada vez mais, né, melhorar e buscar os objetivos do clube, que é o acesso para a Série A do Campeonato Brasileiro. Professor, e no futebol vira e mexe, a gente ouve a expressão, isso muito dirigente. Não, na Série B, nós temos que montar um time com cara de Série B e não com cara de Série A. Por quê? Porque a Série B, às vezes, recebe o rótulo que é muito mais marcação, pegada, vontade, né? E por aí vai. É o jogo da pegada, né? Do coração do bico na chuteira na Série B do Brasileiro. Você concorda com esse rótulo? Na parte física, realmente é muito mais pegada a Série B do Campeonato Brasileiro? E se concorda, a sua linha na preparação física também vai estar voltada para esse sentido? Veremos um Goiás forte, fisicamente falando, na pegada, na marcação, na determinação e no fôlego? Sem dúvida. Eu concordo. A gente sabe que cada divisão apresenta uma expectativa, né, de atletas, né, uns atletas mais técnicos, outros um pouco mais voltados para a questão de força física mesmo, mas o ideal de toda a equipe é ter um balanço, né, aqueles atletas fortes na marcação, mas também os atletas que, quando tiver com a posse de bola, façam um espetáculo bonito também, né, que joga o futebol que todos nós gostamos de ver, né, um futebol para frente. E pelo que eu conheço o Pintado, né, o modelo de jogo dele é que as equipes sempre voltadas para o ataque, né? É lógico que para você atacar, você tem que ter todo um suporte do meio campo e da defesa bem compactado, então esse aspecto tático sempre vai ser dado ênfase, né? Agora, e a marcação sempre uma marcação mais alta, em busca de roubar essa bola no campo do adversário, porque a gente acredita que roubando essa bola no campo adversário, a gente está mais perto do gol para fazer o gol, né? Vamos dizer assim. Pessoal, fim da entrevista coletiva. Muito obrigado. Uma boa tarde e um ótimo fim de semana a todos.